Boa noite, pessoal. Meu nome é Joel, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro eletricista da VP Solar e responsável pela parte de campo aqui da empresa. Só um minuto. Alex, aperta para cortar o áudio, por favor, no microfone. Beleza. Pode seguir, Nelson. Boa noite novamente, vou me apresentar novamente. Eu sou o Joel, eu sou engenheiro eletricista e aqui na VP Solar sou responsável pela parte de campo da empresa. Eu vou fazer uma introdução para vocês sobre a energia solar, sobre algumas grandezas elétricas, tá bom? E vamos iniciar pelo que é energia, né? O que é energia solar? Basicamente, a energia solar é a energia captada, obtida pelo Sol, né? Nós temos as placas feitas de um semicondutor chamado silício. Esse semicondutor é capaz de transformar a irradiação solar em energia elétrica. Isso acontece em algumas etapas. As placas, elas capturam essa energia e passa para o inversor fotovoltaico. Esse inversor tem a capacidade de transformar a energia CC das placas, né, que é uma energia de corrente contínua, que é uma energia normalmente obtida através de baterias, pilhas. Essa corrente contínua, o inversor transforma essa corrente contínua em corrente alternada, que é a corrente do nosso dia a dia, né? Que acende as lâmpadas, que a EDP, a nossa concessionária aqui do Espírito Santo, usa para atender aqui a região. Eu vou falar um pouco sobre as grandezas elétricas, né? O watts é uma grandeza de potência. As nossas placas, elas podem ser 530, 545, 575. Toda vez que você for vender essas placas e ouvir esses valores, nós estamos falando de potência. Ou seja, uma placa de 575 watts, 540 watts, 535 watts. O quilowatts tem a adição de quilo. Quilo quer dizer 1000. Ou seja, 1 kW quer dizer 1000 watts. Ok? Só que a gente trabalha muito em quilowatt-hora. Quilowatt-hora é uma medida de geração e consumo. Ou seja, se eu tenho uma geração de 1 kW durante 60 minutos, eu tenho a produção de 1 kWh. Essa aqui é basicamente as grandezas que a gente trabalha no dia a dia, né? Que vocês vão trabalhar muito. Ok? E vou falar um pouco mais sobre os inversores, que os inversores também trabalham nesse tipo de grandeza, que é a grandeza do quilowatts, né? A gente tem inversores aí de 1000, 2000, 3000 watts, 4000 watts, mas vocês vão ver na proposta 8000 quilowatts, 10.000 quilowatts. Então, isso é uma grandeza elétrica, ok? Uma coisa importante é que a geração de energia solar está muito associada ao direcionamento das placas, né? O melhor dos mundos é quando as placas estão para o norte, porque pega sol basicamente o dia inteiro, né? Porque o sol nasce no leste, se põe no oeste. Quando você coloca a placa no norte, ele pega o sol no começo da manhã, ao pico no meio-dia, e no final da tarde também, é o dia inteiro com sol. Quando você não tem o norte como referência, você corre o risco de não conseguir geração solar intensa durante todo o dia. Se você coloca as placas no leste, automaticamente você vai ter maior amplitude solar na parte da manhã.
Se você coloca para o oeste, automaticamente você tem maior geração na parte da tarde. Esse é um quesito muito importante no dimensionamento, que vai ser falado um pouco mais à frente. Ok? Eu vou falar um pouco dos componentes que a gente usa para fazer a instalação da energia solar na casa dos clientes. A gente usa disjuntores, DPS. Então, DPS O sistema de funcionamento da usina solar é basicamente as placas recebendo o sol, né, captando a irradiação solar. Essa irradiação é transmitida para o inversor, que faz a função de transformar a corrente CC para a corrente CA. E logo após isso, a gente tem alguns sistemas de proteção. Um desses sistemas são os disjuntores, que eu mesmo dimensiono para as equipes. Então, disjuntores é dimensionado em ampere, 63 amperes, 50 amperes, que é uma questão de corrente elétrica na parte CA. E também vocês vão falar muito de DPS, que é um dispositivo de proteção contra surto. Ou seja, é o que vai proteger o sistema fotovoltaico contra um surto que venha da rede da concessionária. Então, é muito importante vocês terem essa ciência para explicar para os clientes que o sistema deles são protegidos, né? A gente tem os DPS, a gente tem os disjuntores, que é para proteger o sistema fotovoltaico contra algum intempérie vindo da rede da concessionária. Hoje, a maioria dos inversores, eles precisam de uma tensão que é para o inversor funcionar. Essa tensão é em correntes, em tensão CA. Os inversores hoje funcionam em 220 volts. Isso aqui pode ser bifásico ou trifásico. Mas, basicamente, todos os inversores precisam dessa tensão aqui para funcionar. Então, muitas vezes, é preciso fazer algum aumento de carga na casa do cliente, quando o padrão do cliente tem apenas 127 volts. Então, isso aqui é muito importante. Se o cliente não tiver os 220 volts, o nosso inversor fotovoltaico não funciona perfeitamente. Ok? Uma coisa muito importante para vocês saberem também é um nome denominado string. String quer dizer associação de placas ligadas em série. Quando a gente vai fazer a instalação das placas solares, a gente faz uma ligação em série de uma placa na outra para a gente obter um arranjo solar. Então, esse nome tem que ser muito familiar para vocês. Eu tenho uma string de 7 placas. Ou seja, eu tenho uma associação de 7 placas ligadas em série que chegam ao inversor. Eu tenho uma string ali de 10 placas. Então, eu tenho 10 placas ligadas em série chegando no inversor. Esse nome é muito característico, mas vocês devem saber, porque até para passar para o cliente como é que é feito as ligações, porque o inversor, ele normalmente tem 3, 4 entradas. Então, por exemplo, se eu tenho 40 placas, eu posso ligar 10 placas em série, ou seja, uma string de 10 placas, descer esse cabeamento positivo ou negativo na parte CC do inversor e ligar.
10 placas em série numa string. Isso aqui é só para vocês se familiarizarem com o nome string. O que é uma string? É uma associação de placas ligadas em série. Mais uma vez, o inversor pega essa tensão, essa corrente contínua e transforma em corrente alternada. Essa corrente alternada é ligada ou no quadro de disjuntores, ou diretamente no padrão do cliente, e assim faz a injeção, né, dessa energia na rede, que vai ser um assunto comentado logo mais adiante. Ok? Então, agora eu vou chamar o Renato aqui para falar sobre outro assunto aqui. Só ver se ficou bom aqui, não, velho? Tá bom? Boa noite, galera. Tá dando para escutar certinho? Hoje eu vim falar sobre um pouco de dimensionamento da parte da proposta, né? Mais voltado aos representantes mais novos na empresa, e vou enganchar também na parte da estrutura da empresa, que hoje a gente está melhorando bastante e que todo mundo tem que ficar bem antenado para conseguir já passar diretamente a parte do que precisa para aquele determinado escritório que vai resolver aquela situação, né? Mas primeiro eu queria falar sobre o orçamento, sobre a parte de venda, sobre a parte de consumo de quilowatts, que o José estava falando das grandezas. Mas assim, hoje é bem simples a parte de orçamento. Quem é representante há mais tempo ainda da empresa já tem o costume, né? Hoje eu sempre falo para poder mandarem o orçamento sempre num padrão. Com nome, consumo, aí a localidade. Eu não sei se vai estar tão bom para ver porque está meio claro no quadro, mas juntamente da placa, se ela é monofacial ou bifacial. Isso é muito importante. E a estrutura, né? Por que eu sempre reforço esses quesitos, né? Por mais que às vezes seja meio chato, tem que ficar passando tudo certinho. Às vezes a gente está dirigindo e etc. É ok passar por áudio também, só que esses dados a gente obrigatoriamente tem que colocar no sistema para poder o sistema ele gerar a proposta para a gente, né? O sistema da Safe Leads, que a gente trabalha tanto no computador quanto no celular, a gente precisa obrigatoriamente colocar, senão dá erro na hora de gerar a proposta. E na parte de dimensionamento, hoje eu vejo que muita gente está um pouco perdido, não só na parte de fazer a venda para o cliente, mas o que procurar, o que saber. Creio que o Anderson vai entrar na parte mais de investidores aí, o que a gente pode estar colocando na casa do cliente relacionado ao disjuntor, que a gente explicou no outro treinamento também. Mas hoje é bem importante a gente estar passando, e relacionado ao dimensionamento da usina em si, seria essa parte do consumo. Essa parte do consumo que a gente coloca como 1.000 kW, ou exatamente como 600 kW, 500 kW, independente. E como que a gente acha essa dimensão que o cliente precisa? É obrigatoriamente, né? Não obrigatoriamente, mas é mais fácil ver pela conta de luz. Na conta de luz, embaixo dela, né? A conta de luz está aqui, vamos supor. Antes o consumo, ele vinha aqui, né? Vinha aqui não antes, na parte da direita. Mas atualmente nas contas de luz nova, eles vêm na esquerda, no meio para baixo, ou se a conta de luz for em PDF, ela vem na segunda página aqui, né? A parte do consumo, aí vem detalhadinha até assim, né? E é só a gente fazer a média desse consumo e dividir por 12 ou por 13, dependendo do tanto de meses que você gerou. E sobre a parte de dimensionamento, eu gosto sempre de deixar bem claro que eu particularmente prefiro passar uma usina com um pouquinho mais de consumo de folga para o cliente. Por que isso? Porque eu vou enganchar numa parte que o Joel falou referente a posicionamento. Dependendo do posicionamento do cliente, essa usina ela não vai ter tanta geração a mais. E automaticamente, praticamente 99% dos clientes, quando fazem o sistema de energia solar, né, tá instalado, tem um consumo maior do que tinha antes. É normal, diversos casos lá na empresa. Muita gente vem falando, eu paguei tanto de conta de luz. Mas quando foi ver, o cliente fez o sistema para 500 kW, né? Gastou 700, gastou 800, fazendo com que ele pague essa diferença EDP, né? E sobre a parte que o Joelson falou do sistema, posicionamento, isso é muito importante. Hoje eu estava até explicando para o Ael, nosso representante, que o que manda na geração não é só a quantidade de placas, e sim o posicionamento dessas placas. Por exemplo,
Na minha residência, eu tenho 18 placas viradas para o norte, as 18 placas. Depois eu passo para quem precisar aí o login e senha da minha usina no Shine Phone, que é o aplicativo da Agrobat, para poder mostrar, porque a geração da minha usina é excelente. De novembro a março, ela gerou cerca de 1.500 kW todos os meses, e agora no inverno, ela é para gerar 1.200, ela gerou cerca de 1.000. Então teve a perda aí de nem de 20%, cerca de 15% somente. Isso porque a usina é 100% virada para o norte, e quem precisar aí do login sem, eu estou passando porque é legal, o Marcelo usa bastante hoje para poder mostrar para os clientes que faz a diferença sim, né? E aí, sobre essa parte de orçamento, né? Quando você passa toda essa informação, muita gente passa para mim, muita gente passa para o Vinícius, muita gente acaba passando para os determinados locais que nem sempre todo mundo vai conseguir te ajudar, né? E eu vou estar falando dessa parte da estrutura da empresa, porque é importante todo mundo saber quais escritórios que fazem proposta, qual escritório que faz contrato, qual escritório que você deve procurar quando tiver algum problema com o cliente relacionado a vazamento, ou o inversor parou de funcionar, qualquer situação. Hoje, os escritórios que fazem a parte do orçamento, eu não vou anotar eles aqui, porque vai ficar gravado aqui também, então depois a gente pode voltar nessa parte que fica legal. E hoje, os escritórios que fazem o orçamento, tem o meu escritório de Vitória, juntamente da Sara. A Sara acaba fazendo a maioria das propostas. No escritório de Vila Velha, a Dayana não está fazendo proposta no momento, então está sendo a Sara, a Ana no escritório de Venda Nova, juntamente dos contratos, recibo, ordem de pagamento e procuração, também fica com ela. A Laiane, no escritório de Batiba, atualmente ela cuida somente de proposta, então pode utilizar ela lá. A parte da... A própria Jamile, em Nova Venécia, faz o orçamento, acabei esquecendo, é muito escritório na cabeça. E alguns pontos importantes referentes aos escritórios são... Atualmente, a gente tem duas pessoas na empresa que estão cuidando de parte muito importante relacionada aos clientes, que são quem eu quero enfatizar aqui hoje. Eu acabei passando uma lista de setores da BP Solar que a gente vai estar melhorando e mandando novamente uma planilha mais bonita para poder ter discriminado para todo mundo também. Mas hoje no escritório de Afonso Cláudio e no nosso galpão estão a Neuziane e o William. Que a Neuziane, no escritório de Afonso Cláudio, ela está ficando responsável pelo pós-venda, né? Que seria a parte de entrar em contato com os clientes. Ah, Renato, o kit atrasou um pouquinho, tem 70, 80 dias e o cliente ainda não recebeu o material, ele está preocupado, quem que eu posso estar passando? Obviamente você pode estar passando para mim também, porque eu acabo delegando todas essas funções, mas a Neuziane que está responsável por essa parte do pós-venda e por a parte de assistência. Então, é automaticamente direto nela, caso tenha alguma situação que não seja agradável para o cliente. Na maioria das vezes, a usina parou de funcionar, a usina não está gerando legal. Quem está fazendo essa parte é a própria Neuziane. O William, ele fica no nosso galpão, ali em Barra de Fátima, e ele cuida da parte das montagens. Ou seja, chegou o material do cliente, né? A maioria dos representantes sempre mantém o contato, tem muito representante que vai fazer... vai receber o kit com o cliente para estar conferindo, para estar explicando como que funciona. E quem faz essa delegação para as equipes da montagem atualmente é o William. Então, tudo referente à montagem, vocês podem estar perguntando diretamente para ele, que quando precisar montar, quando precisar... William, preciso que esse cliente saiba que vai montar o sistema dele na semana que vem, ou o cliente só pode montar no mês que vem. Às vezes, até mesmo falar informações como essa são úteis para a empresa. A maioria dos clientes sempre querem que montem mais cedo, então eu já imagino que isso é o normal, a partir do momento que o kit chega, é passar para o William que gostaria da montagem, mas até mesmo a situação contrária, né? Ou até mesmo a situação de, tem que levar uma escada muito grande para o cliente, tem que ter muque, tem que ter andaime. Essas situações são sempre bem importantes de passar diretamente para o William. Ele é responsável pela planilha de montagem da empresa hoje, né? E todas essas observações são sempre muito colocadas, tá? Até mesmo urgência, questão de quando é um telhado mais antigo, tem que ter mais cuidado. Isso tudo a gente pontua muito para poder fazer as nossas montagens, tá? Referente à estrutura da empresa, hoje a gente também tem no escritório de Laranja da Terra a Yasmin, juntamente da Grazi, que a Yasmin e a Grazi, elas cuidam da parte do financeiro, da parte da contabilidade, RH. O que seria isso? Qualquer parte do documento burocrático. O banco está precisando do documento tal, da nota fiscal tal, é com a Yasmin diretamente que vocês vão estar conseguindo ver. A Ana, no escritório de Venda Nova, ela cuida dos documentos de contrato da empresa, né? Contrato de venda, ordem de pagamento e procurações. Tá bom?
Então, creio que eu encerrei aqui a minha parte. Depois, qualquer dúvida, eu creio que a gente vai abrir. Creio que depois a gente vai abrir as mãos ali para poder a gente estar tirando dúvidas se tem, beleza? Aí eu vou estar chamando o Anderson aqui para poder apresentar. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson, então a gente está agora no ajuste técnico, o Brian vai entrar em seguida. E a gente hoje está principalmente para poder mostrar para vocês a estrutura que a gente tem, né? A estrutura que a empresa tem e que pode facilitar e vai facilitar muito no seu dia a dia. Porque numa grande empresa, né, você precisa para trabalhar de quê? Ferramentas. Então, os escritórios são as ferramentas objetivas dessa reunião para que sejam usadas de forma eficiente e forma correta, né? Então, a gente vai seguir agora com o Brian e daqui a pouquinho eu volto para ter um bate-papo com vocês, beleza? Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu me chamo Brian, eu sou engenheiro eletricista, faço parte aqui da equipe da VP Solar. Eu estou no escritório de Santa Maria e fico responsável na parte de protocolo de projetos, dimensionamento de projetos, toda essa questão de dimensionamento e protocolo e, né, parte burocrática junto ao EDP é comigo. Agora eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito de definição de microgeração e mini geração. Vocês já devem ter ouvido falar em baixa tensão e média tensão, né? São as duas tensões que a EDP ela trabalha. A baixa tensão normalmente são residências, comércios pequenos, né? Eles vão até 75 quilowatts o consumo deles. Então, a gente aplica isso também para energia solar. É o que a gente chama de microgeração, que é aqueles clientes do grupo B que a gente chama, né? Todos os clientes são grupo B, que chegam até um limite máximo de 75 quilowatts, eles são considerados os BT e microgeração. Nessa norma, a EDP, não apenas a EDP, né? Toda a ANEEL, eles adicionam uma exceção para todos os clientes que eles têm um transformador de até 112,5 kW, que já é considerado a média tensão, eles abrem uma exceção para esse cliente, que eles podem optar por faturar como baixa tensão, eles pagam uma taxa bem menor. Só que nesses casos, esse cliente, ele só pode instalar na usina dele, né, na instalação dele, ele não pode nem compartilhar e nem receber energia. E o mini geração é o que a gente chama de média tensão, que são todas as usinas acima de 75 kW de, de inversor, né? E que eles já entram em mini geração. É um pouco mais burocrático para poder a gente protocolar esse EDP, mas nada que a gente não consiga. Isso é um pouco mais complexo, só que tem essas duas diferenças, tá bom? Aí agora eu vou retornar para o Anderson para ele continuar a explicação. Pessoal, boa noite novamente. E hoje a gente está fazendo esse bate-papo um pouco diversificado com a fala, né, de alguns integrantes aqui da empresa. A gente começou com o Joelson, quero pontuar aqui que é o engenheiro eletricista, ele que é responsável pela execução das obras, ele juntamente com o William, que também já está se formando em engenheiro eletricista. A gente tem o Brian, que atua no setor de projetos, né, está disponível também para tirar dúvidas, juntamente comigo, que sou engenheiro civil e especializado em elétrica, beleza? Então, o que a gente vem tentando no dia a dia é simplificar para vocês, porque algumas pessoas não usam as ferramentas da empresa da forma que é necessário. E todo e qualquer trabalho que você não utiliza a ferramenta necessária, você acaba não sendo eficiente e acaba
tendo um certo desgaste, né? Às vezes acaba até se aborrecendo com esse trabalho. Então é o seguinte, hoje o mercado que mais cresce no Brasil, o mercado que mais cresceu durante a pandemia, que foi um tempo recente e crítico, um dos mais críticos da história, é a energia solar. Só que para se descontar na energia solar, só tem um detalhe, só uma coisa. A pessoa tem que buscar conhecimento, né? Dia a dia, aprendendo. Nós aqui aprendemos a cada dia, com cada desafio. Então, a gente chegou ao propósito de ministrar esse pequeno curso para vocês, para a gente seguir, né, trazendo informações para vocês, enquadrando os novos representantes na forma da gente trabalhar na empresa, e a partir daí, o Joelson já explicou o que é uma grandeza elétrica, né, o que é uma corrente, o que é uma tensão, o que são os watts, que é a potência. Então, a partir daí, a gente vai entrar também na definição de como funciona a usina. A gente está com um pequeno problema técnico e tudo que se faz ao vivo a gente corre esse risco, que é do pincel, ele está um pouquinho fraco, mas eu vou tentar forçar aqui para que fique bem didático e todos possam entender. Certo? Hoje, a gente tem como modalidade comum da solar o quê? Um padrão de energia, certo? Vamos ver aqui de padrão, um de usina. E aí, a partir disso, a gente tem o quê? O consumo da residência. Isso aqui é uma dúvida que eles ligam lá no escritório umas 5 vezes por dia, todos os dias. Uma dúvida simples, que até mesmo nós, engenheiros, quando entramos no setor, imaginamos que é de uma forma, porém é de outra. Então, vamos aqui desmistificar o que a gente chama de consumo simultâneo, ou autoconsumo remoto, certo? Ao você gerar a sua energia aqui através da radiação nas placas, ela é convertida no inversor, como o Joelson já citou, para a corrente CA, corrente alternada, que é o usual. Só que após você produzir a sua energia, ela não vai para a concessionária. Ela vem para a sua residência, comércio, indústria, o que seja. Por quê? O que é muito caro no setor elétrico? São os cabos, né? Então, se você injeta tudo para a concessionária e você tem que pegar isso de volta, você vai ter uma saturação de rede. Você vai ter um alto fluxo de energia passando por ali. Então, o que eles pensaram quando foi desenvolver o sistema de medição da energia solar? Você produz a energia, você consome instantaneamente, traduzindo. Durante o dia, você consome diretamente das placas ou dos módulos fotovoltaicos. O que sobra vai para a rede da EDP. Tranquilo? Então, a gente, num exemplo bem prático, se eu gerei 100 kW em um dia, vamos imaginar uma usina de 3.000 kW, e aí eu consumo 50, vai vir na fatura lá um injetado de 50 kW. Aí o cliente vai no aplicativo dele e fala assim: a Excelsa está me roubando, porque no meu aplicativo mostra que eu produzi 100, porém os 103, que é o parâmetro utilizado no medidor de injetado, lá só consta 50 kW. Onde que está os outros 50? Então, pessoal, isso aqui é uma continha que tem que fazer. Se você pega a produção, menos o injetado na fatura, e você vai ter o seu alto consumo, que é esse cara aqui. Certo? Isso é uma dúvida categórica que eu já vi aí casos de representante com 2 anos de empresa, não só aqui, e ter esse tipo de dúvida, ligar para a gente poder esclarecer. Então, já vamos pegando isso aí, para quando o seu cliente ligar para te perguntar o que e onde foi parar os quilowatts dele, o que aconteceu e onde foi parar, você já tem essa resposta aí na ponta da língua. Eu vou pedir agora, o quadro aqui realmente está muito difícil a gente trabalhar com ele, está bem apagado,
a gente vai para uma questão agora de celular. Tem um áudio que eu vou encaminhar aí no grupo agora, que hoje eu posso dizer claramente para vocês. Você pode pegar aí, eu sei que tem pessoas de várias cidades e, sinceramente, tem representante aqui da VP que tem muitos empresários na minha cidade, de várias cidades que eu conheço, que não conseguem faturar um valor de 50 mil, 70 mil, 10 mil, 5 mil. Isso vai de acordo de somente uma coisa, da sua dedicação, certo? Só que para você faturar, você conseguir ser uma pessoa conhecida, você conseguir ter indicação de quem te comprou, primeiro, você tem que ter conhecimento técnico, conhecer o produto que você está vendendo, e, em segundo lugar, você tem que prestar uma boa assistência. Então, aí as pessoas me perguntam, Anderson, hoje mesmo eu recebi de representante antigo, quanto que eu posso instalar nesse padrão? Quanto que eu posso fazer aqui de inversor? Me ajuda aí. E a gente vai desmistificar isso agora. A gente citou na última reunião e vamos agora recapitular isso aí. Encaminhei um áudio de 3 minutos aqui no grupo. Esses 3 minutos que você tira do seu tempo, você deixa de vender uma usina errada, você faz uma venda bem feita, você antecipa o erro, o custo, o desgaste do cliente e da empresa, que é o quê? Quando se vai montar uma usina fotovoltaica, você precisa de uma coisa que é o quê? Estrutura elétrica. Quando você vai fazer uma casa, você não precisa de uma estrutura? De um prédio. Na geração distribuída, que é o que a gente chama de energia solar, é a mesma coisa. Se você não tiver estrutura, você vai fazer uma ligação mal feita, a concessionária não vai aprovar e correndo risco até de incêndio na maioria das vezes. Então, vamos lá. Esse áudio vai ficar salvo aqui no grupo. Em 3 minutos, você consegue uma informação que se chama carga declarada. Ah, Anderson, mas espera aí, eu sou leigo, estou vindo de outro setor, estou chegando agora. Você pode me explicar o que é carga declarada? A carga declarada é a soma das potências de todos os equipamentos que você tem na sua residência, certo? Um ventilador, 60 watts, você pega um televisor, 80 watts, freezer, 145 watts, e aí por diante. Então, a partir daí, a concessionária, ela limita o seu disjuntor de proteção. O disjuntor ele é feito para quê? Para proteger os cabos, certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui já, agora na prática, peço para todo mundo, assim como ouvir o áudio aí na transmissão, também acompanhar comigo no seu celular. Eu vou encaminhar agora uma planilha para vocês e ela está disponível nesse exato momento no grupo. Vou esperar os 30 segundinhos aí para vocês abrirem. Aí peço que vão abrindo. Vou só corrigir ela aqui, pessoal. Tem uma aqui mais simplificada, vai ficar mais fácil de visualizar. Agora está no grupo de novo. Com isso aqui, você vai definir o inversor que você vai utilizar. Não tem segredo. Só vende errado quem quer. E quem vende errado não consegue uma coisa que é a chave da energia solar. É a chave da venda. Que é o quê? Indicação. Um cliente que você atender bem e ele ficar satisfeito, eu já vi cliente aí que você conseguia arrancar dele até 10 indicações, entende? Não existe porta a porta na energia solar. Esquece isso. Energia solar é indicação, é confiança. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu liguei para a EDP nessa ligaçãozinha e deixei o número do 0800 com vocês. Vocês vão fazer ligação no 0800 e, a partir daí, vocês vão ter a carga declarada desse cliente. Simples. Olha, eu tenho uma carga, Anderson, que ela deu... Vamos pegar primeiro, pessoal, na tabela rural. Essa carga aí na EDP deu 17,1 kW.
Então tá, ela deu 17,1. Eu vou abrir aqui então, para a gente não se perder, pessoal, na minha tabela rural e vou procurar onde o 17,1 se encaixa. Então, quando eu abro aqui minha tabelinha, eu vejo que o 17,1 ele está entre 15 e 20. Olha o que eu coloquei aqui para facilitar a vida de todo mundo. Ó. A carga declarada nesse ponto, ela vai limitar o seu inversor. Então, nesse cara aqui, nesse cliente, eu posso usar até quanto de inversor? Até 20 quilowatts, certo? Então, não tem por que a gente errar. No urbano é a mesma coisa. E vou deixar frisado aqui um caso que é típico. A pessoa vende errado, não liga, não consulta carga, e aí eu vou te falar o que a norma fala para nós. Caso você não fizer esse estudo, que é muito simples, e tem eu, tem Joelson, tem Renato, a gente está aqui para auxiliar. Só que quando você não faz isso, traz um aumento de carga, traz um custo de um padrão que pode chegar até 10 mil reais, né? O cliente, depois daquilo que já foi combinado, ele não vai querer arcar. Então é muito simples, consulta a tabelinha, liga para mim, liga para o Joelson. Meu escritório hoje tem 7 pessoas para poder auxiliar todo mundo e com isso a gente consegue trabalhar. Quando tiver dúvida, pessoal, esse grupo ele não ficou aqui somente para a reunião de hoje. Hoje aqui foi pontuado que a usina ela tem que estar para onde? Para o norte. A bússola você consegue no celular. Foi pontuado que uma microgeração é de 0,75 kW. Foi pontuado que uma mini geração é de 75 kW a 3 megas, certo? Foi pontuado que sempre que você tiver um transformador de 112,5, muito cuidado com esse cara. Ligue, pergunte se ele é B optante. Por quê? B optante não pode nem enviar, nem receber créditos. E uma vez que a venda foi feita, você visando enviar e receber crédito, se o cliente quiser sair do faturamento de B optante, ele vai ter que pagar uma demanda. Uma demanda aí hoje que é a mais barata, está entre torno de R$ 1.340 mensais. Então é o seguinte, finalizando aqui um pouquinho dessa pincelada técnica, hoje você precisa de chegar no cliente, fazer agora uma coisa que tem muitos vendedores que até tem, né? O Betinho, já tive com ele, já atendi cliente, Tadeu, Aline, Guilherme e vários outros que eu já vi atender, que usam essas técnicas de venda que eu vou citar à frente. Só que é muito simples. Antes de eu passar para você uma técnica de venda, primeiramente eu preciso conhecer o produto que eu estou vendendo. Isso é o mínimo. Então, eu vou chegar no cliente, eu vou olhar o norte, onde fica, eu vou fazer uma média da fatura dele, eu vou encaminhar essa média para o escritório responsável por orçamento, vai ficar tudo no grupo aqui, os contatos de cada escritório, vou receber a proposta e já no grupo, né, tem os panfletos, tem todo o pessoal aqui por trás, que já tem também os meios de pagamento. Então, a venda basicamente é isso aí. Uma usina voltada para o norte, um dimensionamento via média e logo após você apresentar a proposta para o seu cliente. E voltando agora, já caminhando bem para o finalzinho desse nosso mini curso de hoje, o que eu tenho para dizer para vocês? A venda, ela está em volta de uma coisa. Você se vender primeiro, antes de você vender o seu produto. É uma frase que talvez tenha um duplo sentido, mas é quase isso. Por quê? Antes de você vender o seu produto, você vende a sua imagem. É simples. Se eu perguntar, você compra algo de quem você não gostou? Entende? Você compra algo de quem te atendeu mal, de quem você não simpatizou? Então, isso é uma técnica de venda que chama rapport. Eu até brinco com alguns vendedores. Ele chega num cliente que mexe com frango. Mas rapidinho ele entra no assunto de frango de granja, assunto que o cliente gosta. O cliente é produtor de café. Eu vou vir falar com ele de arroz. Então, são coisas que não casam. Então, existe uma técnica de venda que chama rapport, que é ser igual. Você se assemelhar
aquilo que o cliente é. Através disso, você quebrando esse gelo, você vai fazer todos os outros processos da venda, né? E uma venda bem feita, igual eu sempre falo, você sempre tem que, primeiro, conquistar o seu cliente, entrar na realidade do seu cliente. Isso é uma artimanha de um bom vendedor, de um bom representante. E logo após, você usar tudo que você aprendeu. Você usar os engenheiros da empresa quando for preciso. Você usar tudo que você está se especializando cada dia mais. Você não vê um profissional novo de mercado que não se dedica ganhar muito em ramo nenhum. Nem no esporte é assim. Você tem que ficar bom naquilo que você faz. Entende? Então, assim, hoje o que eu posso dizer para vocês? A venda consciente é ela que vai alavancar sua carreira. Eu já vi pessoa que demorou 60, 90 dias para fazer a primeira venda. Mas depois que fez um trabalho bem feito, atendeu o seu cliente de forma excepcional e conseguiu um faturamento muito maior do que várias outras profissões que eu conheço. É o que eu falo. O representante é uma profissão que não tem limite de salário. Você faz o seu salário. E eu falo por experiência. Eu já vi pessoas aqui falando assim na própria empresa. Ah, mas fulano vende muito. Mas um dia eu fui acompanhar a rotina dessa pessoa que vende muito. Ela sai de casa às 5h30 e chega às 10 horas da noite. Então, não existe almoço de graça. Venda é dedicação, tá? Hoje o que eu tenho para dizer aqui também, já antes de passar a palavra para o Vinícius, é o quê? Nós temos uma empresa hoje fenomenal no marketing. A estrutura da empresa, cada dia melhor, à medida que está crescendo, estamos nos organizando da melhor forma. De um mês para cá, sinceramente, mudou bastante coisa para melhor e só está melhorando. E agora, cabe a vocês usar a parte certa, o escritório certo como ferramenta, para você conseguir se destacar e fazer, né, o seu salário. Você é o seu patrão, você faz o seu salário. A sua dedicação que vai fazer a sua renda. Então, eu agradeço aqui, né, até agora, todo mundo que está acompanhando a gente. A gente tem esse probleminha com o pincel aqui, mas na próxima vamos ter uns 5 reservas, se Deus quiser. E falar para vocês o seguinte: não deixe de usar as ferramentas corretas. É só isso. E dedicar o que está fazendo. Vou passar a palavra agora para o Vinícius. Agradeço a atenção de todo mundo. Lembrando que as perguntas, pessoal, elas não vão ser feitas aqui online. Elas vão ser direcionadas no grupo e vamos responder uma por uma. Porque a gente sabe que, às vezes, a dúvida de um também pode ser a mesma do seu colega aí de trabalho. Beleza? Desde já, muito obrigado. Apresento vocês aqui o Vinícius. Acredito que todos já têm um relacionamento, um conhecimento com ele. É um cara que dispensa comentário, fenômeno de venda, fenômeno em marketing. Eu estou no setor desde 2018 e nunca vi nada parecido. A empresa alavancou, decolou, temos estrutura hoje para atender e bora para cima, conto com todo mundo. Abraço. Ele é bom, ele é bom. A imagem está boa aqui por causa do telefone, na altura, tá, né? Certinho? Assim. Bacana. Beleza, meu amigo? Boa noite a todos. Estava escutando o Anderson ali do lado e trabalhando, né? Estava aí fazendo tudo ali, já pensando no dia de amanhã. O mês acabou, mas amanhã começa tudo de novo. Então, todos sabem, a Arte Azul vai ficar até sexta-feira às 17 horas, porque deve ter umas 15 pessoas que estão querendo fechar. E para não dar dor de cabeça para o representante, se o representante não ficar sem a comissão, né, tem nada a ver com o custo, mas é só para dar uma atualizada. Então, eu sempre penso no representante. Tem vezes as pessoas falam assim: por que você faz esse preço mais barato? Porque eu sinto que o representante está precisando daquela autoestima, então a gente tira a margem de lucro para fazer vender mais, para o cara ter a sua comissão, que independente disso eu não corto, vocês sabem disso, né? Então eu faço tudo para vocês começar bem o mês, se Deus quiser. Por isso que a BP Solar cresceu, né, nesses últimos 4 anos. Eu vou falar 4 anos, mas a gente não tem 4 anos ainda. Mas cresceu por quê? Porque a gente trabalha correto, né? A gente tenta trabalhar praticamente de 7 à meia-noite todo dia. Se for para ter um prejuízo, para não deixar o cliente com prejuízo, eu vou ter, vocês sabem disso, né? A gente passou um período aí de setembro para cá de dificuldade de montagem, porque realmente a empresa cresceu demais, né? Aumentou, dobrou, né? Mas graças a Deus
o pessoal colocou, entrou mais gente, está o Anderson aí, eu até postei ele agora, ninguém cresce, né, sem ter conhecimento, estrutura e principalmente pessoas boas do lado. Então a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter uma equipe muito boa, né? Hoje eu não posso reclamar de ninguém, né? Todo mundo aqui puxa para um lado mesmo e vão junto, não tem essa. Tem representante aí que sobressai, né? Ah, sobressai por quê, Vinícius? É o que eu vou falar aqui, né? Hoje, vocês não podem ter medo de perder a venda. Ah, porque o concorrente fez mais barato, ah, porque o concorrente faz isso. Esquece o que o concorrente faz. Se o concorrente fosse bom, ele estaria no nosso lugar. E não está. Se ele não está, porque está trabalhando errado. Então, vocês têm que parar de ser assim, né? Você tem que entrar na venda já sabendo que vai ganhar. Não é ganhar porque quer vender mais barato. Porque se for para vender mais barato, eu não preciso de representante. Aí é só botar o preço na internet e eu fazer a cotação, né? Então, o representante tem que ter argumento. O que é argumento de vendas? Hoje, a gente é uma empresa que não tem problema, a gente é uma empresa que não tem problema de restrição, a gente tem crédito para todo lado. Hoje, a gente é a única empresa da região sudeste do Brasil que vende talvez 3 mega por mês, vendendo só no estado, né? Hoje, a gente faz um marketing positivo, o nosso nome está aí. A gente, muitas vezes, passa um pouquinho do prazo de montagem, sim, porque realmente a gente tem uma quantidade de montagem muito além de qualquer outra empresa do Brasil, né? Então, a gente tem um respeito na Forte Leve, vocês podem usar a Forte Leve na hora que quiser, né? A gente tem uma estrutura hoje, tem um encarregado de obra, que é o Fábio, tem um engenheiro de campo e de projeto, que é o Anderson, tem o Joelson, que é engenheiro de campo, de elétrico, tem o Pedro, tem a Yasmin, tem a mim, tem o Renato, tem todos os escritórios para vocês. A gente tem um sistema que a maioria não sabe usar, mas é um sistema que a gente... Então, um sistema que a gente usa aí hoje, né, que a gente gastou 50 mil reais nele, que você consegue fazer o contrato, a proposta, consegue fazer tudo na sua casa. Não tem nem necessidade de usar o escritório. Mas muitas vezes, como antes falou ali, por volta de vocês perderem 3 minutos para escutar um áudio, né, vocês acabam perdendo conhecimento. Então, o nosso tempo aqui é curto. Então, o que eu falo com vocês? Vão sem medo na venda, chega com autoridade, chega para o cliente e mostra que você é o melhor. O preço é aquilo, não tem como cair ou abaixar. A gente só trabalha com material bom, tanto na montagem, tanto no equipamento. Aí dali é conhecimento. Se você tiver mais conhecimento do que o seu concorrente, você vai ganhar. Mas tem que ter argumento bom e tem que ter autoridade. Não chega gaguejando, não chega com a expressão fraca, chega forte. Porque tem vezes eu vendo, você vende porque você é dono, você vende mais barato. Não, eu vendo até mais caro do que muita gente. É porque eu vou no argumento, né? Vocês têm que entender que 5 anos de garantia é 5 anos de garantia, né? Eu sempre falo, mas a concorrência faz. Meu amigo, muitas vezes a concorrência, se puxar o CPF dele, não tem nenhuma bicicleta no nome dele. Ele pode botar 100 anos se ele quiser de garantia, se não tiver nada para cobrir a garantia. Mas a nossa empresa hoje tem estrutura e tem credibilidade. Então é só vocês usar. E os novos que entraram aí, qualquer dúvida, vem no escritório, vem na Forte Leve, que a gente vai explicar para vocês. E sempre vai ter o Anderson, o Joelson, vai ter o Renato, vai ter uma equipe todinha por trás para auxiliar vocês. Então, eu agradeço a vocês, vamos junto, vai começar mais um mês, se Deus quiser, vai tudo dar certo. Esse mês a gente vendeu acima da média, graças a Deus, e o mês que vem a gente vai focar. Valeu, meus amigos, um abraço. Fechou? Vamos falar.